Sofri várias vezes assédio e, assim, realmente, no ônibus, essa história do cara começar a chegar e se esfregar. Então, eu mudava de lugar, eu tentava, né, encará-lo e ele já ficava meio constrangido. Outras vezes, assim, já aconteceram... É muito delicado falar desse tema, né? Porque, assim, a gente fica com... É uma violência, né? Até falar, não, né? Sim, sim. Olha, na minha vida, ao longo da minha vida, acho que aconteceram umas 4 ou 5 vezes isso. Uma foi no ônibus, outra eu andando na rua, pararam o carro e o rapaz tentando me puxar para dentro do carro. E eu falei com um amigo meu, comprei um spray de pimenta, andava com spray de pimenta na bolsa e se alguém tentasse me agarrar, mesmo no ônibus, eu já sacava o spray e tacava na cara de quem tentasse. Então foi assim a minha forma de me defender. Já fiz denúncia, mas a gente sabe que não, né? É claro que a gente, não que não dê em nada, mas eu me senti sem voz. Nossa, você está perdendo tempo aqui na delegacia. E muitas vezes, Ellen, a grande questão dos crimes sexuais, é importante a gente falar isso, é o único tipo de crime em que a palavra da mulher é colocada em xeque. Se ela for roubada, ninguém vai falar, mas por que você estava com esse celular? Por que você estava usando esse celular neste local que é perigoso? Agora, se você for reportar um crime sexual, vão perguntar, mas essa roupa... Mas nesse lugar, então... Você não sabia que ali era perigoso, exatamente, né? A palavra da vítima, ela é questionada. Olha só, a gente vai começar o programa de hoje falando de violência sexual contra as mulheres. Uma violência que acontece nas ruas, no transporte público e até dentro de casa. A grande dificuldade é que muitas mulheres não percebem que elas são vítimas desse abuso, desse assédio. O meu parceiro André Curvelo foi para as ruas, conversou com várias mulheres e o resultado é surpreendente. Vamos ver. Peguei trem, e então sempre tem, né, aquela coisa de chega perto, dá aquela sarrada, aquela coisa, a gente fica sem graça. Recentemente eu peguei o metrô, aí entrou um rapaz, né, aí todo mundo, as mulheres começaram a gritar, bota pra fora, bota e para a estação, e chama emergência. Nenhum guarda veio, olhou, o homem continuou indo sarrando e foi. Um vagão só de mulheres, nenhuma delas, todas juntas, né, não tivemos a força de colocar ele pra fora. Você já teve coragem de falar, ô, sai daí, pô. Não, né? Porque, assim, tenho vergonha, assim, da pessoa falar alguma coisa e eu ficar constrangida. Eu não gosto de usar roupa, assim, decote, porque os homens ficam olhando. Aí eu não gosto, eu não me sinto bem. Embalado, se dizia. Qual foi a situação? Às vezes o cara te puxa pra te dar um beijo, aquela coisa, e você não quer, aí o cara fica insistindo. Porque eu peguei o trem, o homem botou as coisas pra fora e me sujou. Eu cheguei como? Eu saí do trem, gritei, ninguém fez nada. Quando eu cheguei na estação, que eu desci, aí veio um guarda, não, me acalmar, mas o trem foi embora. Ele era o seu padrasto? Padrasto. Ele esperava minha mãe dormir, virar as costas pra poder acariciar a gente. Tocava em vocês? Você segurando? Eu já tive um problema com um namorado e já aconteceu de eu ir na justiça, de eu dar a entrada na Lei Maria da Penha. Então você foi vítima de tentativa de agressão, foi isso? Sim, agressão. Como você se sente hoje, tendo lembrança desse episódio? Horrível. Eu me sinto assim, que eu não pude fazer nada, entendeu? Não pude contar, que eu ficava com medo. É muito ruim, mas eu tive coragem. E assim, todas as mulheres têm que ter coragem de fazer isso também. Bom, nós convidamos a Karen para vir para cá conversar com a gente. Karen, chega até aqui, vem para cá, senta aqui com a gente, por favor. A Karen, ali na reportagem, acabou contando que mais de uma vez você se viu diante de uma situação como essa. E você percebia que aquilo que ele estava fazendo era algo assim, era um crime? Era algo que merecia punição? Ou você achava que era, sei lá, um cara que era abusado e que bastava despachá-lo? Não, eu via que era um abuso, porque trem cheio, eu não tive quem me defender. Eu tinha uma senhora de frente, né? Quem eu a cutuquei para ela poder me defender, mas ela não fez nada, ela só me olhou e abaixou a cabeça. E dali eu fui, da estação que eu peguei o trem até a estação onde eu desci, em Nilópolis. Naquela situação, o choro na garganta. Foi quando eu desci que eu vi que eu estava suja, aí o choro veio e eu dei o grito. E como é que você se sentiu depois disso? A cada vez que você precisa entrar no transporte público, voltar a um trem de passageiros, como é que você se sente? Hoje eu não pego o trem sozinha. Metrô, eu
tento pegar num horário vazio, cheio, eu não consigo, me dá fobia, minha garganta seca, eu fico nervosa, dá vontade de chorar, volta, né? Foi um trauma para minha vida. Em algum momento você chegou a pensar em denunciar isso? Não, porque eu nem tive coragem de olhar para ele atrás. No trem, o Japeri que eu peguei é muito cheio, né? Eu peguei 5h30 da tarde. Não tem como nem olhar para trás. Assim, a minha solução foi a senhora que estava de frente para mim. Mas eu fiquei com medo, porque se eu gritasse, ele me batesse, ou se ninguém fosse me defender. Né? A juíza Tatiane ela está com uma campanha exatamente que ela é uma das organizadoras da campanha Juntos Podemos Parar o Abuso Sexual nos Transportes, que a ideia é estimular tanto a denúncia quanto o testemunho, o apoio das outras pessoas que estão em volta a essa mulher que naquele momento está sendo vítima, né? Com certeza. O que a gente percebe? A mulher que está num transporte lotado de gente, ela está sozinha, ela se sente sozinha. Então, qual que é o mote da campanha? É estimular essa mulher a denunciar, porque ela tem vergonha do que está acontecendo. Primeiro, ela não sabe. A primeira reação, você olhar e pensar, será que isso está acontecendo? Será que é verdade? Será que estou passando por isso mesmo? E a hora que ela percebe que ela está passando por essa situação, ela tem vergonha e ela tem medo. E as pessoas que estão em volta olham aquilo e muitas vezes se omitem. Só que ao se omitirem, elas assumem um papel, elas assumem um lado do abusador. Elas apoiam esse abusador e passam a mensagem para ele o seguinte: pode continuar fazendo, a gente vai fazer de conta que não está vendo, não vai dar em nada. Então a campanha que nós fizemos tinha esses dois focos: a vítima denunciar, como? Gritando, chamando a atenção das pessoas que estão ali ao lado, e as pessoas que estão em volta se mobilizarem, porque tem um direito de uma mulher sendo violado. Pode ser que não tenha uma violência física, como o caso dela, mas tem uma violência emocional e psicológica muito grande. Ô, Bruno, você morou muito tempo fora do Brasil. Você achava que o comportamento, pelo que você observa, é semelhante com o comportamento daqui, nos transportes? Ou tem ou na rua, ou em relação às mulheres? Ou você percebeu algum tipo de diferença? Então, eu morei no Japão e morei na Europa também. Então, assim, no Japão tem um problema também por questão dos trens serem muito, muito cheios e as mulheres ainda são muito submissas. Então, acontece muito isso lá. E exatamente assim, não é por estar na Ásia, enfim, é igual. E falando da Europa, aconteceu também um caso comigo parecido de eu ver um senhor fazendo exatamente isso por trás de uma menina num ônibus em Milão. E eu como brasileiro, não aguentei ver aquilo e falei para ele parar. E foi uma situação complicada porque as pessoas me olhavam e diziam, mas quem é esse rapaz? Enfim, eu queria meio que mostrar para ele que aquilo estava errado. E ninguém me olhou. As pessoas viraram de costas. Ninguém te ajudou. Não, e aí o rapaz depois veio contra mim, quer dizer, criei uma confusão. Claro, eu assumi um risco, mas eu não consegui ficar calado. Ou seja, infelizmente acontece lá fora também. Mas as campanhas, elas estimulam exatamente esse comportamento da não omissão. Só para ter uma ideia, em São Paulo, o ano passado foram 195 relatos. Esse ano, em razão da campanha, nós pulamos para 246 relatos. Ainda o ano não se encerrou. Então, a gente acredita que o aumento da denúncia se deve, sim, ao estímulo e à visibilidade do problema. Ô, Rosângela, eu acho que o que acaba acontecendo é como se houvesse uma banalização, né, desse que é um crime, ou em alguns casos uma contravenção, mas uma banalização. É o que acontece. O trem está cheio, o ônibus está cheio, então acaba acontecendo e ninguém... É como se você não falasse, você não sofresse com aquilo. E as pessoas nunca pensam que pode acontecer com minha filha, com minha irmã, com a minha mãe, né? Parece que você é um homem que está só no mundo e aí não tem nada a ver com isso. Tem uma pesquisa interessante que foi feita num caso depois da Segunda Guerra Mundial. Uma jovem foi assassinada no Queens, em Nova York, chamada Kate Genovese. Ela começou a ser esfaqueada, ela começou a gritar. As pessoas acenderam as luzes da casa, das janelas, e começaram a pedir para parar. E aí o cara correu, o assassino. De repente, todo mundo apagou a luz e ele voltou a esfaquear ela. E aí ela voltou a gritar, as pessoas voltaram a acender a luz. Gritaram para parar. E aí o que aconteceu? Apagaram a luz e ele voltou e terminou de matá-la. E foi feita uma pesquisa, foi nos anos 50, e criou-se a partir desse caso a ideia de que a omissão é uma forma de violência. Os 47 vizinhos que acenderam a luz, que depois foram prestar depoimento, disseram, eu pensei que alguém ia fazer alguma coisa. E a gente tem que parar de achar que alguém vai fazer alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa. Vou apresentar aqui um grupo de amigas
elas também ficam indignadas com esse comportamento e elas criaram uma tatuagem temporária exatamente para marcar a posição. A tatuagem aqui está no não é não, na camiseta, na tatuagem. E a ideia começou no carnaval do ano passado no Rio de Janeiro. Então tem aqui a Luca, a Morena e a Bárbara, que são representantes desse grupo. O que fez vocês? Houve algum fato específico que fez vocês criar ou vocês observaram que era o momento de realmente começar a falar sobre isso? Uma amiga nossa sofreu um assédio num samba e foi muito forte, assim, ela ficou muito afetada e ela foi compartilhar isso com a gente e a gente se viu assim, caramba, o carnaval tá chegando e a gente tá desprotegida, a gente tem que fazer alguma coisa para se identificar, para formar essa rede de proteção. Para se olhar e saber que... né, exatamente, eu não tô sozinha, eu não tô sozinha, eu posso olhar e, opa, tem alguém aqui do meu lado e assim, e a frase, ela é objetiva, ela é curta e ela pode falar sobre muitas coisas, desde abuso, como estupro, como assédio. Então, aí a gente se juntou, 40 mulheres, a gente fez um grupo no WhatsApp e a gente fez cada uma fez a sua doação, né? A gente bancou e a repercussão no carnaval foi incrível, todo mundo queria. Esse ano vocês estão pensando, quer dizer, para o carnaval do ano que vem, Morena, de vocês irem para outras cidades. Que cidades vocês pensam atingir com a campanha? Sim, a gente vai para Salvador, vai para BH. Me corrija aí se eu estou esquecendo alguma cidade. Salvador, BH, Rio, São Paulo e Recife, Olinda. E vocês sentem realmente que fez diferença para as pessoas terem para quem olhar e saber que havia ali um suporte para onde elas podiam pedir ajuda? Eu sinto que faz o tempo todo, assim, por causa da campanha, né? A gente está com uma campanha de financiamento coletivo para o próximo ano. Eu tenho usado muito a tatuagem na rua, assim, e aí os homens olham e acham estranho, assim, as mulheres olham e dão um sorriso, assim. Então, acho que a mensagem é muito clara, muito direta. Alguns homens olham também e falam, não é não. Eu falei, que bom que você sabe ler. Muito bem. Então, eu acho que faz muita diferença, com certeza. Assim. Na verdade, é algo preventivo, né? É para tentar evitar essa aproximação, o que seria ótimo, né? Se a gente tem todo um trabalho de educação que pode ser feito em casa, com os filhos pequenos, com jovens que estão virando homens, também é uma forma de prevenção que vocês também estão fazendo, ou seja, evitar, porque depois que aproximou, depois que aconteceu, o sofrimento é muito grande. Então, se puder barrar antes, né? Com certeza. E tem essa culto ao corpo da mulher, né? Que assim, a gente sai, por exemplo, no carnaval de maiô e parece que é um convite para você tocar no meu corpo. E não é. O meu corpo, eu tenho controle, eu faço dele com o que eu quiser. E não é porque eu tô ali que você tem direito de me tocar. Então, quando eu digo não, realmente é não. Não me toca, não chega perto e me respeita. Agora, não precisa ser só no carnaval mesmo, porque assim, várias meninas relatam que durante a noite, na ida a uma boate, na ida a uma balada, qualquer coisa, tem essa forma agressiva de puxar pelo cabelo, de puxar pelo braço, né? De ter algum tipo de aproximação, que é uma migalha emocional, como o Rossandro falou, mas acontece também, né? Se a gente fosse perguntar, a maioria das mulheres já passou por uma situação de abuso, seja na rua, seja numa festa, no carnaval. Enfim, as situações são incontáveis e aí a ideia é que a gente se reconheça e possa se apoiar publicamente. Então, se ela for agredida, eu posso apoiá-la e que a gente se sinta um pouco mais protegida, pelo menos num momento em que todo mundo quer brincar, todo mundo quer se divertir, ninguém quer ser violentada. E você falou dos números, olha só, que quase toda mulher tem dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que diz que são 135 casos, juíza Tatiana me corrija, todos os dias. Ou seja, tem um caso a cada 11